Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Hoje Jesus no Evangelho faz esta afirmação. Ele faz alusão ao momento em que Deus mesmo ordena a Moisés a fabricar no deserto uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste, em um lugar alto. Isso porque o povo havia pecado e então as serpentes vieram no deserto e picavam aqueles que haviam pecado e eles morriam. Mas Moisés clamou a Deus e Deus deu esta orientação a Moisés. Faça uma serpente então de bronze como um motivo para que eles se lembrem que a morte chegou até eles por causa do pecado, e essas serpentes vieram para picá-los, e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será salvo, será curado. E assim acontecia, se alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze que Moisés havia feito, colocada em uma haste, e aquela pessoa não morria. Ou seja, ela tomava consciência do seu pecado, era um sinal. A igreja valoriza muito os sinais. A palavra de Deus continuamente nos apresenta sinais. Era também um sinal que indicava o que Jesus mesmo iria fazer. Ele mesmo diz: quando eu for elevado, atrairei todos a mim, e sabereis que eu sou. Então, na cruz, Jesus paga pelos nossos pecados. E quando nós olhamos para Jesus crucificado, é que nós somos justificados. Vamos entender desta forma. Jesus ele fala para os judeus: se não credes que eu sou, vós morrereis nos vossos pecados, porque não acreditam em mim. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nenhum de nós, nenhum homem, nenhuma mulher, pode se justificar por si mesmo. Somente Jesus é o Senhor. Então ele afirma: se nós não acreditamos que ele pagou pelos nossos pecados, se nós não olhamos na cruz e reconhecemos o crucificado como expiação, como vítima expiatória do nosso pecado, morreríamos no nosso pecado. Mas nós cremos. Eu creio e eu tenho para mim essa certeza que você também acredita. Porque a palavra de Deus é muito clara. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Então o profeta Isaías, no capítulo 53, apresenta o servo sofredor que iria e que fez isto na cruz, pagar os nossos pecados. Mas é preciso que eu acredite. Jesus já foi elevado, Jesus já foi levantado na cruz, e ele então disse: quando eu for levantado, sabereis que eu sou. Nós sabemos que Jesus é o Senhor. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E é esta a garantia que nós temos. Ao acreditar que ele é o Senhor e que pagou pelos nossos pecados, somos salvos e não morreremos. Jamais. Porque ele disse: quem crê em mim jamais morrerá. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, minha irmã, que alegria. O povo no deserto acreditou naquilo que Deus orientou Moisés. E nós estamos acreditando nessa graça de Deus que chega até nós como salvação eterna pelo seu Filho Jesus, que foi crucificado por amor a nós. Então nos resta o quê? Viver a vida em contínua gratidão a Deus, sabendo que teremos o melhor desta terra, porque tudo pertence ao Pai. E também sabendo que depois teremos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, meditando esta palavra, este evangelho, fazendo esse caminho da Léxio Divina. Então você vai ler agora, escutar a palavra, com esta clareza, o que a palavra fala em si. Isso que nós acabamos de partilhar. E agora, depois de ler, de ouvir, você vai se perguntar: o que a palavra fala para mim? Porque a palavra ela é tão dinâmica que ela fala
algo em si, mas quando se trata em falar para cada pessoa em particular, ela fala alguma coisa em particular para cada um de nós. Aquilo que ela fala para mim não é o mesmo que fala para você. O que ela fala em si, sim, é para todos. Mas o que ela fala para mim é para mim. O que ela fala para você é para você. E eu preciso ouvir a palavra em oração, Alexio Divino. Leitura orante da palavra. Este é o método que nós nos propomos com o Diário da Palavra. Então, primeiro momento agora, logo depois de termos ouvido a palavra, o que ela fala em si é o que ela fala para mim. Em seguida, o que você fala para Deus ao ouvir a sua palavra? Qual a sua resposta? E, finalmente, o que Deus nos pede de mudar. Então, sabendo da vontade de Deus, vamos formular um propósito para este dia, na luz desta palavra. Então, vamos fazer esse caminho. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículo 21 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Por onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo, desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estavam falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.